no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Aleluia, glória a Deus. Meu coração se encontra feliz de estar mais uma vez na casa do Senhor, reunido com o povo de Deus que vai morar no céu. Aleluia. Escutando a palavra viva e eficaz do nosso Senhor Jesus Cristo, que liberta, que cura, que salva. Aleluia. Jó, capítulo 42, versículo 10, diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, Jó, ele é um exemplo de fé. De fé, não. De pessoa fiel a Deus, independente das circunstâncias. De fidelidade a Deus, ele é um exemplo para mim. Eu agradeço ao Senhor, porque eu tenho a palavra de Jó como inspiração. E eu vejo o que Deus fez na vida de Jó. Só que nós devemos deixar claro e lembrar. É uma coisa óbvia, só que muitas das vezes nós esquecemos disso. Que Jó estava passando por muitas dificuldades, só que ele não sabia do futuro. Ele tinha fé e ele confiou em Deus. Aleluia. E essa passagem me toca muito, irmãos, porque lá no capítulo 1, versículo 20 e 22, Jó, ele recebeu a notícia que ele tinha perdido os seus animais, seus camelos, jumentos, seus gados. Os moços, os homens que trabalhavam para ele, tinham morrido, tinham sido assassinados por um outro povo. E mesmo assim, ele não pecou contra o Senhor. Depois Jó recebe a notícia que ele perdeu os seus filhos. Sim, veio um furacão, um vento, e ali levou os seus filhos. E ele perdeu os seus filhos. Perdeu os seus gados, que naquela época era uma coisa muito valiosa. Jó tinha uma fé tão grande que antes mesmo dos filhos dele pecar, ele sacrificava aquilo que ele tinha, porque naquela época o sacrifício era como se fosse um perdão do Senhor pelos pecados cometidos. Hoje, pela graça, pela misericórdia do Senhor, hoje nós apenas nos se arrepender verdadeiramente, o Senhor nos perdoa. Glória a Deus. E ali Jó perdeu. Ali Jó perdeu aquilo que ele sacrificava, os seus bens. E ele se tornou sacrifício. Glória a Deus. No capítulo 2 de Jó, diz que Jó teve lepra. E isso tudo, irmãos, foi permissão do Senhor. Deus olhou para Jó e disse para o inimigo: Tu vês o meu filho que é fiel a mim? E ali Deus falou, Deus sabia do caráter de Jó, Deus conhecia mais do que ele mesmo se conhece. E ali o inimigo falou: Ah, Senhor, ele só está fiel, sendo fiel a você, porque o Senhor tem dado bênçãos a ele. Só que Deus conhecia o filho que ele tinha. O Senhor não dá uma cruz maior do que nós possamos suportar. Ali o inimigo pediu para tirar os bens e tudo mais, e o Senhor aceitou. Só falou que não era para tocar na vida de Jó. Ali o inimigo foi, fez isso, ele tomou os seus bens, tomou os seus gados e os seus
filhos, os seus filhos ele tomou. Só que o Senhor, em todo tempo, estava ali, presente na situação de Jó, porque o deserto não é para matar, o deserto vem para fortalecer. Glória a Deus. Depois ali ele perdeu. Só que aí o inimigo falou. Ainda o inimigo não estava satisfeito, porque a reação de Jó foi rasgar as suas vestes, rapar a sua cabeça e adorar ao Senhor. E mesmo perdendo aquilo que ele tanto amava, mesmo perdendo os seus bens que ele sacrificava, mesmo perdendo tudo isso, ele não pecou contra o Senhor, ele adorou ao Senhor. Glória a Deus. O inimigo foi ali e pediu permissão ao Senhor, a Deus, para tocar na sua saúde. E ele, o inimigo, pôs uma lepra em Jó, feridas em todo o seu corpo. Só que Jó, mesmo assim, não pecou. Jó, em momento algum, pecou contra o Senhor. Ele foi fiel. Muitas das vezes eu escuto de pessoas falar para mim: vou seguir o caminho do Senhor, mas que é fácil? Não é. Só que eu não entendo como isso, meus irmãos, porque quando vem uma coisa difícil para querer me desanimar ou alguma circunstância, o que eu faço é se ajoelhar nos pés de Jesus e falar tudo para o meu Pai. O Pai presente, o Pai fiel, que não nos abandona e o único que pode dar a solução dos nossos problemas. Nós devemos nos apoiar em Jesus Cristo, porque o fardo que era pesado sem Jesus, com Jesus o fardo se torna leve. E ali já estava passando por tudo isso. Perdeu seus filhos, perdeu aquilo que ele tinha de valioso, seus gados, seus camelos, tudo mais, mas ele adorou ao Senhor. Os amigos que Jó tinha, os amigos acusavam Jó, falaram que Jó estava passando pela situação que ele estava passando por um pecado. Só que Jó, ele era um homem fiel, era um homem, como a palavra do Senhor diz, era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então ali os amigos o acusaram. A sua própria esposa virou-se para Jó e falou: Jó, por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Só que mesmo assim, quando as circunstâncias em volta diziam para Jó murmurar, diziam para Jó pecar contra o seu Deus, a sua própria esposa, que estava ao seu lado, ela se virou contra Jó e mandou ela pecar, ele pecar contra o seu Deus. Só que ele se apoiou no Pai, ele confiou no Pai. Aleluia. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Jó passou por todas essas situações. Ele foi fiel ao seu Deus. Só que o que me chama mais atenção no texto, no livro de Jó, é o versículo que eu li. Jó 42, versículo 10. Se eu te fazer a pergunta, você sabe como que o cativeiro de Jó foi virado? Alguém sabe como que o cativeiro de Jó virou? Quando nós olhamos e falamos do nome Jó, nós pensamos apenas no sofrimento. E um fato, que o Senhor depois deu aquilo que ele tinha em dobro. Só os filhos que não, depois ele teve outros. Só que uma morte não aconteceu nesse caso de ressurreição. Só que o Senhor deu os bens a ele em dobro. Só que o que me chama a atenção é que o cativeiro de Jó virou quando ele orava pelos seus amigos.
Glória a Deus. Irmãos, eu vou citar aqui 3 tipos de orações. Existem outros tipos de orações, mas eu vou citar 3. A oração de petição. Oração de petição, que no estado que Jó estava, muitas das pessoas iriam pedir ao Senhor: Senhor, me dá de volta isso, me dá de volta os meus bens, Senhor, me dá de volta, me dá, me dá, me dá. Mas não é pecado pedir, como a própria palavra do Senhor fala: pedir, pedir e dar-se-vos-á. Só que Jó, ele fez diferente. A outra citação de oração, a oração de agradecimento. E outra citação de oração, a oração de intercessão. Intercessão é você orar por outras pessoas, você orar pela vida de pessoas. E ali, Jó, ele fez diferente do que muitas pessoas costumariam e provavelmente iriam fazer, que é pedir ao Senhor o que se foi perdido. Jó, ele orou, ele intercedeu pelos amigos que o acusavam. Sim, Jó orou pelos amigos que o acusavam. E assim, o cativeiro de Jó mudou. O Senhor ouviu a oração de Jó, daquele homem sincero, reto e temente a Deus. E lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43, diz assim: Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Será que nós temos feito o que a palavra nos ordena? E o que Jó obedeceu? Aqueles que ele considerava amigo e que o acusaram de momento de dor por algo que ele não tinha feito. Ali, a reação de Jó foi orar pela vida deles. Como a própria palavra de Deus diz: orai pelos que vos perseguem. E ali, Jó fez isso. Mas será que hoje nós temos feito isso? Aquela pessoa que te calúnia, aquela pessoa que cria mentiras sobre a sua vida, aquela pessoa que não foi fiel a você em tais circunstâncias, aquela pessoa que só fala mal de você, aquela pessoa que deixou uma ferida em você. Será que você ora por ela? Ou a gente muitas das vezes tenta resolver com as nossas próprias mãos? Nós temos que tomar como exemplo a vida de Jó, porque Jó foi fiel a Deus e Jó entregou tudo no altar. Jó entregava sacrifícios antes dos seus filhos pecar. Jó, ele adorou e se prostrou ao Senhor quando ele soube das notícias ruins que estavam acontecendo em sua vida. Jó, ele entregou nas mãos do Senhor os que vos perseguiam. Nós temos que aprender isso, porque muitas das vezes, antes era os 10 mandamentos, mas quando Jesus veio, ele resumiu em apenas 2 mandamentos. O primeiro: amai ao Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas. E o segundo: amai o vosso próximo como a ti mesmo. E quantas das vezes nós esquecemos? Muito obrigada, em nome de Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E quantas das vezes nós apenas, e se obedecemos o primeiro mandamento, que é amar o Senhor sobre todas as coisas. Só que quando é na prática, muitas das vezes, se nós formos fazer uma listinha de prioridades, Deus não está nessa listinha de prioridade do nosso dia. Quantas das vezes nós passamos um dia inteirinho sem falar com o Pai? Como que nós gostaríamos e como que nós mantemos um relacionamento vivo, sem haver conversa, sem haver intimidade? Assim é com o Pai Todo-Poderoso que está nos céus. E nós sabemos que nós estamos cumprindo quando nós separamos um tempo do nosso dia para dedicar à adoração e ao conhecimento da palavra. A palavra viva do Senhor. E Jesus diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que está oculto, te recompensará. Mateus 6,6. Nós devemos, irmãos, separar um tempo para o nosso Abba, para o nosso Jesus. Quantas das vezes nós servimos um Deus, um Jesus que nós nem conhecemos? Porque nós conhecemos Jesus através da presença de Jesus e através do conhecimento da palavra, que é a palavra de Deus. E se nós não abrimos a Bíblia, nós deixamos a palavra de Deus empoeirada, como que nós vamos conhecer o Deus e Jesus, o Filho de Deus que nós seguimos? Não faz sentido isso. Nós devemos mudar. O Senhor tem tratado em minha vida isso. E isso é o que eu desejo para todas as pessoas. E isso é o que o Senhor deseja para cada um de nós. Intimidade. Segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ali, Jó, ele praticou isso, porque ele orou pelos seus inimigos, que antes eram amigos, só que acusaram ele de uma coisa que ele não tinha feito. Em vez de ajudar, acusaram, apontaram o dedo, sendo que nem Jesus apontou o dedo com aquela prostituta. Jesus, ele deu mais uma oportunidade e falou: vai e não peques mais. Glória a Deus, meus irmãos. Essa mensagem é muito linda. Jesus me revelou de uma tal forma que eu até chorei. Porque quantas das vezes nós somos egoístas e nós oramos apenas por nós? Quantas das vezes nós não pensamos no nosso irmão? Só que nós devemos lembrar que o Senhor espera a tua igreja. O Senhor espera a igreja no céu, aleluia. Jesus não espera apenas uma pessoa. Jesus, ele teve o seu Filho Jesus Cristo, que antes era unigênito, era o único, só que depois se tornou primogênito, o primeiro de muitos. Só que para nós sermos considerados filhos de Deus, adotivos, nós precisamos crer no nome de Jesus. E assim, essa palavra que o Senhor deixou em meu coração, que nós vamos meditar. Porque o cativeiro de Jó só mudou quando ele se ajoelhou perante o Senhor. Ele adorou ao Senhor. Ele foi fiel e o principal, ele orou pelos aqueles que vos perseguiam. Aleluia. Vou estar louvando um louvor.